Boa tarde, jovens. Voltando aqui para falar do exercício que eu prometi sobre plano tangente. Nesse exercício, aqui está o enunciado, diz assim: determinar o plano tangente à esfera x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 4, no ponto Q de coordenadas 1, 1 e raiz de 2. Tá bom. Então vamos tentar aqui desenhar a esfera, esboçar. A esfera, na verdade, não é o gráfico de uma função, né? Então você tem que escolher o hemisfério superior ou o hemisfério inferior para ela ser o gráfico de uma função. Na verdade, para ela ser uma função, você tem que escolher um dos dois, né? Porque senão você não teria aí uma função. A esfera já é o completo. Mas vamos lá, vamos fazer assim. Aqui o gráfico da função. Vou tentar esboçar aqui. Deixa eu ver se... Acho que está bom aqui mesmo. Aqui o eixo Z, eixo Y e eixo X, tá bom? Não vou colocar, já expliquei desde o início, para não sobrecarregar a figura. Aí vamos colocar aqui 1, 2. Essa é a esfera de raio 2, né? 2 ao quadrado. Não vou cometer o mesmo erro daquele outro vídeo. 2 aqui, tá bom? Aqui 1 e aqui 2. Então, imaginem uma esfera, porque não é muito fácil esboçar gráficos no R3, né? Então você vai ter uma coisa assim, uma coisa para cá, e aqui uma circunferência. As interseções com os eixos são circunferências, né? Só para... Vamos imaginar aqui a esfera, né? Aqui essa coisa está lá por trás, era para ter pontilhado aqui, para ficar melhor, né? Pontilhar, isso aqui está lá no plano de fundo, no fundo, lá dentro da esfera, na verdade, os eixos, esse pedaço dos eixos. Então aqui você tem essa esferinha de raio 2, esferinha de raio 2 aqui, é chato que eu não posso mudar o papel muito de posição, aqui, mas vamos lá. E aqui no plano XY. Imagine que seja a nossa esfera, tá bom? Aqui é 2, aqui é 2, e aqui é 2. E esse aqui é 1. Então vou ter lá eu tenho o ponto de coordenadas 1, 1 e a sua imagem, não é? Então, 1, vou colocar aqui. 1 e 1, também aqui. Esse é o ponto de coordenadas 1 e 1, que está no domínio da função, aqui no plano XY. Aí você toma a sua imagem, vai estar bem aqui, né? Aplica F e você vai encontrar aqui o ponto de coordenadas 1, 1 e raiz de 2, que é o nosso ponto de estudo, onde nós queremos passar o plano tangente aqui, né? O plano tangente, vou tentar ser uma coisa mais ou menos assim. Plano tangente, plano π, vai ser o plano que está tocando a esfera nesse pontinho aqui, tá bom? Muito bem, está aqui a situação gráfica, né? Agora nós sabemos que pelo vídeo anterior, que a equação do plano tangente é z igual a f de x, y0, no caso aqui o ponto de coordenadas 1 e 1, as derivadas parciais, né? Derivada em relação a x aplicada ao ponto 1 e 1, derivada parcial de f em relação a y aplicada ao ponto 1, multiplicado por y menos y0. Então, em resumo, eu tenho que calcular as derivadas parciais, porque a função eu já tenho, né? A função está dada por essa formulinha aqui, não é? Por essa formulinha. Então, eu escolhi o hemisfério superior, por quê? Porque eu já sei que aqui é positivo, né? Não pode ser para baixo, o Z não está abaixo do plano XY, está para cima. Então, por isso que eu escolhi o hemisfério superior aqui, até para desenhar o gráfico, né? A imagem de 1 está para cima, né? Então, a nossa função está dada dessa forma aqui. F de xy
é igual a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, tá certo? Você passando aqui x quadrado y ao quadrado para o segundo membro, fica menos x quadrado menos y quadrado, extraindo a raiz, fica aquela expressão lá, raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Positivo porque estamos com z positivo, né? Ele poderia ter dado o menos aqui e nós iríamos trabalhar com o hemisfério inferior. Para ser função eu tenho que escolher um dos dois, não é? Não pode ser os dois. Mas vamos lá. Então, primeira coisa, derivar em relação a x. Derivando em relação a x, vou fazer a derivada rápida, porque vocês já aprenderam a derivar, não é? Derivada, a função derivada, tá? A função, vou dizer, função derivada em relação a x. Raiz quadrada, bom, todo mundo sabe que vai dar menos. Esse aí vocês sabem fazer. 1 sobre a raiz, não é? Vai dar, seria 2 aqui, 2. Raiz de 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, não é? Aí você está derivando em relação a x, o y você encara como constante, deriva apenas o argumento aqui, o radicando, vai dar menos 2x, menos, por isso eu já coloquei menos 2x no numerador, tá bom? Daí você cancela, divide aqui 2 por 2, vai dar 1, tá certo? No final das contas, está aqui a função derivada de f em relação a x. Quando eu aplico ao ponto de interesse, que é o nosso ponto 1, 1, nós vamos obter o quê? Menos 1 sobre a raiz de 2, né? 4 menos 1, 3 menos 1, 2, raiz de 2. Perfeito. Agora, o detalhe é que as coisas são muito simétricas aqui, né? Quando eu derivar em relação a y, eu vou obter a mesma coisa, só que vai ser y aqui, não é? Ou seja, df dy, nem precisa fazer, né? Vai ser a função menos, aí aqui y no numerador, raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado, menos y ao quadrado. E aí, quando você faz a continha no ponto, aplica o ponto, né? Aplica aqui ao ponto de coordenadas 1 e 1, de novo você vai obter menos 1 sobre a raiz de 2, tá certo? Então, ok, já temos a derivada no ponto em relação a x, derivada em relação a y no ponto, é só substituir lá na formulinha, agora virou formulinha, né? Mas isso aqui você vai ver no vídeo da professora Marta como chegar aqui, né? Que é bem interessante, tá? A gente falou um pouquinho, mas não dá para explicar tudo aqui nesses vídeos curtos. Vamos lá substituir agora, que vai entrar menos 1 sobre a raiz de 2, menos 1 sobre a raiz de 2, f aplicado a 1, 1 é raiz de 2, né? Porque aqui está escrito, f aplicado a 1 vai dar a raiz de 2, é só aplicar 1, tá certo? Tem que ser raiz de 2 aqui, a imagem desses dois primeiros. Daí você, substituindo na formulinha lá da equação do plano, você vai ter z igual aí f aplicado, não é? Que vai dar raiz de 2, aí df dx, que é menos 1 sobre a raiz de 2, multiplicado por x menos 1, x menos x0, né? Só lembrando que aqui é x0, y0, deixa eu colocar aqui y0, e esse é o z0, que no final das contas é f aplicado a x0 e y0, tá bom? Então, esclarecido, vamos lá. Menos 1 sobre a raiz de 2, que é o df dy aplicado ao ponto, não é? Esse aqui, é multiplicado por y menos 1, y menos y0. Fazendo as continhas, nós vamos mandar... Não, melhor multiplicar por raiz de 2, né? Você vai ter raiz de 2 z igual a 2 menos x mais 1, já fazendo a multiplicação dos sinais, menos y mais 1. E aí, mandando tudo para o primeiro membro, vai ficar x mais y, não é? Aqui, mais raiz de 2 z menos 4. Né? 2 mais 1, 3 mais 1, 4, muda de membro, menos 4. E essa é a resposta para o nosso
nossa pergunta lá, que ele disse determinar a equação do plano naquele ponto. Então, esse plano aqui da nossa figura tem esta equação, tá? X mais y mais raiz de 2z menos 4 igual a zero. Aí, só para avançar um pouco mais, qual é o vetor normal desse plano? São os coeficientes aqui, 1 e raiz de 2, né? Então, vetor normal, pelo que nós calculamos, é 1, raiz de 2. Aí você pergunta, mas professor, na aula de plano, você falou que o vetor normal, deixa eu chamar aqui de vetor P, só para... Vetor P era df dx, que no caso é menos 1 sobre a raiz de 2, né? Você vê lá o vídeo anterior, df dy, que é menos 1 sobre a raiz de 2, e menos 1. Até destaquei o fato de aqui sempre vai ser menos 1, a terceira coordenada. Não é? E aí, qual é o erro? Aqui não tem erro nenhum, porque o que importa é quando você... Aqui está a força dessa teoria da álgebra vetorial, né? Quando você estudou álgebra linear, você aprendeu isso. Não importa o tamanho do vetor, não importa o sentido. O importante é a direção, o suporte, suporte que ele te dá. Ele vai te dar a direção de uma reta, da reta normal. Então, não importa para onde ela aponta, não importa o tamanho. E aqui você percebe que o n é igual a menos raiz de 2 vezes p, ou seja, eles são múltiplos escalares, têm a mesma direção, embora apontem no sentido contrário, mas eles têm a mesma direção, são múltiplos escalares, ou paralelos, ou colineares, usa-se toda essa terminologia, né? É só você multiplicar aqui, ó. Multiplica tudo por menos raiz de 2. Menos raiz de 2 multiplicado pela primeira, cancela, vai dar 1. A segunda, a mesma coisa. Quando você multiplica menos raiz de 2 por menos 1, vai dar raiz de 2. Então, eles são, na verdade, vetores que dão a mesma, que fornecem a mesma reta. Esse é o que importa para nós. E, como eu falei, essa é a força da álgebra vetorial. Então, está aqui a resposta do nosso problema. Espero que vocês tenham aprendido. Vamos avançar um pouco mais, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.